Olá, amigos da TV10, está no ar mais um programa Assis na TV. Hoje, mais uma vez, com muito prazer, estamos com uma das figuras que fazem parte do Poder Executivo do município de Assis. Estamos na Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, com o secretário Walter de Souza Filho. Walter, muito obrigado primeiro por nos atender. Eu que agradeço a sua visita e a sua entrevista aqui com a gente. Bom, Walter, a gente até estava falando antes do começo dessa entrevista, a importância que tem a Secretaria de Obras. Acho até, dei essa opinião a você antes do começo, que as duas secretarias mais complexas e complicadas, porque tem um trato direto com o munícipe, com coisas básicas no dia a dia, seria a Secretaria de Obras e a Secretaria de Saúde. Bom, eu queria começar te perguntando, sabendo que o município tem uma receita sempre restrita, há uma projeção que pode não se realizar, algumas vezes isso acontece, ou seja, espera-se que tenha tanto para se gastar, o município acaba não arrecadando tudo aquilo, ou seja, tem que ter um planejamento com uma sobra, com uma gordura aí para queimar. O que é que o secretário e a Secretaria de Obras preparou para o ano 2015? Quais são as prioridades, Walter? Bom, o nosso orçamento, como vem acontecendo desde o início dessa administração, é um orçamento muito enxuto, em virtude da receita do município não ser compatível com as necessidades existentes e devido inclusive a vários prédios e instalações do poder público que aconteceram agora em 2013 e 2014, eu cito aí o AME, UPA, houve uma demanda muito grande por parte da contratação de médicos, que todos sabem aí, estão acompanhando pelo jornal. Enfim, para a nossa secretaria acaba sobrando pouco, devido ao fato da saúde ser mais importante, inclusive, do que as obras em determinados momentos. O que nós temos conseguido fazer sem recursos externos, ou seja, com recursos da própria prefeitura, com recursos do nosso orçamento, são as manutenções básicas, que resumem-se em tapa-buraco, em pequenos trechos de galerias, em melhorias de coisas do cotidiano. Nós não temos, com o recurso do município, não temos condições de fazer obras de valores consideráveis aí, porque a gente não possui isso no orçamento. O prefeito tem tido um bom relacionamento, principalmente com o governo do estado. Agora eu falo principalmente do governo do estado no que se refere à obra pública. Certo. Então ele trouxe um pouco de dinheiro para recapeamento, que o processo é lento, então esse dinheiro foi conseguido no final de 2013, nós estamos fazendo o recapeamento agora, mas estamos fazendo. Existem sinais, compromissos também do governo de nos ajudar mais nesse ano de 2015. Então, obras consideráveis nós só iremos poder fazer com recurso do poder ou do governo estadual ou federal. Ou seja, se vier algo a mais do que já está planejado, do que está previsto. Isso. Para fazer, nós temos muito. Nós fizemos um levantamento naqueles primeiros 120 dias que o prefeito apresentou, e naquela data foi levantado que a Assis precisava de aproximadamente 1 milhão de metros quadrados de recape. Deu 957 mil metros quadrados, certo, que já passaram-se 2 anos, quer dizer, com certeza já passou de 1 milhão. E nós estamos fazendo hoje 7,5% disso. Entendi. Então, que é a verba que tem disponível. Nós temos praticamente a cidade inteira para recapear, em todos os bairros da cidade, alguns com maior necessidade, outros com menos necessidade, com menor, né?
E asfalto novo, nós precisamos, a não ser o Distrito Industrial, nós precisamos de pouca coisa. Tá. E do governo federal, no início de 2013, existia a possibilidade de pegar recursos do governo, mas era para asfalto novo, o que não concordou com a nossa necessidade aí. Perfeito. Vamos falar de algumas coisas pontuais, porque a gente sabe, como eu disse, que aquelas coisas que o munícipe, no seu dia a dia, ou seja, quando anda na sua rua, quando ele vai para algum lugar, quando ele vê algo relacionado com a necessidade do dia a dia dele, ele faz a crítica imediata. Sim. E aí aparecem os buracos, aparecem... Qual é a principal preocupação, qual é a principal área da cidade que você tem problema para ser recapeado? Onde é que nós temos a maior quantidade de buracos, ou isso está de uma forma geral, está igual na cidade de Assis? Não, a maior incidência, normalmente, é na periferia. Tá. Né? Não que não exista nas áreas mais centrais da cidade, mas como são ruas de fluxo intenso, então o asfalto, ou ele foi feito há muito tempo, mas com uma qualidade muito melhor do que há poucos anos atrás, e também porque nessas áreas de maior fluxo a manutenção é mais constante. Tá. Até em função da própria reclamação, quer dizer, se tem mais gente passando, tem mais gente reclamando. Verdade. E nós trabalhamos nos dois sentidos dentro da nossa capacidade. Nós trabalhamos com 2 ou 3 equipes de tapa-buraco. Tá. Nesse momento, por exemplo, nós estamos com 2 equipes. Por quê? Nós só formamos a terceira equipe quando a prefeitura dispõe daqueles funcionários temporários que a gente chama de frente de trabalho. Tá. Então, com esse pessoal da frente de trabalho, a gente faz uma mistura aí dos funcionários com mais experientes e tal, a gente consegue 3 equipes e a gente consegue fazer um atendimento melhor. Esse tem um período que a gente fica sem essa mão de obra. Então, aí nós trabalhamos com 2 equipes. E a gente trabalha sempre assim, uma equipe apaga incêndio, vamos dizer assim, certo. Vai em cima das reclamações, das áreas centrais. E a outra planejada. E a outra pega esse bairro, depois tecnicamente vai para outro bairro. planejado, é isso? Exatamente. Tá. Vamos falar de algumas coisas que são de responsabilidade da Secretaria de Obras. Você citou aqui sobre o Distrito Industrial. Você sabe que já vem um anseio de não só dos empresários que estão já estabelecidos, mas da população de uma forma geral, para que haja uma movimentação maior de empresas, empregos, enfim. E a verba, segundo o prefeito, em uma entrevista conosco, já está aí preparada para ser utilizada, está se disponibilizando. Quando é que começa alguma coisa de forma efetiva no Distrito Industrial e o que será feito, Walter? Com esse recurso conseguido pelo prefeito junto ao governo do estado, no valor aproximadamente de 2,5 milhões, nós optamos, depois de discutir o assunto, em fazer asfalto na parte superior do distrito, na parte mais alta. Tá. Porque o Distrito Industrial não possui rede de galerias de águas pluviais. Tá. E esse investimento talvez fosse maior do que 2,5 milhões. Poderíamos optar por iniciar a galeria, mas a galeria sem as ruas pavimentadas, com guia, sarjeta e tal... E você vai abrir um buraco e vai piorar ainda. Isso. Então, por isso dessa opção. A parte alta que você fala é o começo ou onde seria a parte alta? Nós estamos falando do CDA 1 e 2. Certo. Então, você vindo da cidade, passando pelo túnel. Perfeito. O túnel fica no nível mais baixo, você sobe ali, tem um trecho que já é pavimentado. Perfeito. Então, esse trecho pavimentado será recapeado. Entendi. Né? E você... Pegando a estrada que vai para Marília, SP-333, perfeito, também faz divisa com o Distrito Industrial. Sim. Também é a parte mais alta. Então nós vamos asfaltar essas são as prioridades iniciais. Essas ruas desse trecho aí. O único trecho baixo que nós vamos asfaltar seria esse que passa no fundo do almoxarifado aqui. Certo. Porque nós já temos nessa parte mais baixa tem uma saída de água. Que nós devemos com o nosso pessoal mesmo fazer uma melhora aí nesse canal que passa a água, na verdade, mas é um canal
a céu aberto, na terra, provavelmente a gente vai fazer um piso e tal, para que essa água passe sem fazer estrago. Mas vamos fazer com o nosso recurso, é isso aí. Quanto a esse asfalto, a essa pavimentação, que requer um serviço grande de terraplanagem, porque durante 20 anos a moto niveladora vem passando, esfregando a lâmina no solo para tirar os buracos. Certo. E o material não é reposto. Então, hoje o asfalto precisaria ficar nesse nível e ele está aqui embaixo. Então vai ter que ter um aterro para depois servir para a camada asfalto. E esse prazo para a execução do trabalho? Provavelmente, eu não me lembro, mas deve ser em torno de 6 meses. E já temos a empresa vencedora da licitação, foi a empresa de Marília, chama-se Maripave. Inclusive eles têm uma usina de asfalto aqui em Assis. E deve estar iniciando aí nos próximos dias o trabalho, talvez, de análise do solo, né? Não estou dizendo que vão estar com as máquinas aí, já que existe. Mas já é um estudo. Eles têm que fazer um projeto deles para começar a iniciar o seu trabalho. Então eles devem estar começando a iniciar aí a qualidade do solo, o que dá para Então você acha que de 6 a 8 meses nós teremos já um trabalho executado? Vamos falar de um outro caso que está em execução e que é importante porque é o cartão de visitas da cidade. Que é a obra do terminal rodoviário. Sim. Nós já tivemos acompanhando alguma coisa, fizemos algumas imagens, o piso foi retirado, tem 1 milhão para gastar, parece muito, mas é muito pouco, né, para aquilo que tem que ser realizado. O que é que vai ser feito, qual é o agendamento das obras na rodoviária? As obras do terminal foi feito somente até agora um piso ali na entrada, foi demolido e refeito um piso de concreto, mas é importante até deixar claro que a obra da rodoviária não é uma obra que não vai aparecer muito para quem chega e olha, porque a necessidade ali, quando nós fizemos o levantamento, que o prefeito deslumbrou lá algum financiamento, para esse financiamento não, esse dinheiro veio do DR, se não me engano, e então a gente fez uma estimativa. Certo. Essa estimativa era entre 3,5 milhões e 4 milhões. Para dar uma geral na rodoviária. Isso. Esse projeto está sendo feito lá no Departamento de Planejamento. Ele não está terminado ainda, mas vamos dizer, se tivesse mais dinheiro, a gente teria mais o que fazer com ele já. Certo. E resolvemos começar, no caso, uma obra começa de baixo para cima, né? Mas nesse caso, como é uma reforma e chove muito lá dentro, nós estamos começando de cima para baixo. Primeiro arrumar a obra. Então nós vamos trocar completamente o telhado, e é uma área grande. Certo. Então só a cobertura, um pouco da drenagem, outro trecho da drenagem nós já estamos fazendo com o pessoal nosso, para não entrar nesse 1 milhão aí. E só isso aí representa 65% do valor. Quer dizer, não dá para fazer muito mais. Exatamente. E no meio uma obra de reforma é diferente de uma obra nova, que você está fazendo tudo desde o início. Então, dá para seguir o planejamento. Sempre na reforma aparecem interferências que não estavam previstas. Entendi. Por enquanto não temos nenhuma, mas também não fizemos praticamente nada. E depois nós vamos fazer um pouco do piso. Que estamos vendo ainda se vai ser granilite ou não e tal. E aquele local que existe na rodoviária, por exemplo, onde é vendidas as passagens, a intenção é tirar aquilo dali, porque você chega pelo estacionamento da rodoviária e você olha, você não vê nada, porque aquilo está na frente de tudo. E existe a possibilidade da gente distribuir esses guichês aí naquela lateral. Entendi. Hoje nós temos como, além de ter algumas salas vazias, já está previsto um ficaria projeto aberto ali. E a gente retiraria aquilo ali, ficaria tudo aberto. Esteticamente. Enfim, venta muito, existe reclamação que venta, então talvez uma segunda etapa seria fechar com um trecho com vidro temperado, com algumas coisas desse tipo. Então tem muita coisa para se pensar. Prazo para essa primeira etapa do telhado seria quando? Se não me engano, essa obra é 6 meses também. 6 meses. Tá. Uma outra coisa que virou notícia, você sabe muito bem disso, e que a gente até acompanhou, foi em relação às obras das galerias pluviais ali próximo da Câmara, subindo, enfim. E segundo informações, a empresa que ganhou a licitação, ela tinha aqui 2 quarteirões de galeria, asfaltava, segundo as informações da Câmara. E a empresa
você deve ter visto aí, acompanhando a mídia, ela não estava realizando isso. Sim. Você chegou a acompanhar, você teve que tomar alguma providência para que fosse feito, porque aí o pessoal começou a reclamar, os comerciantes, nós fizemos até uma reportagem, mostrando os dois lados, a empreiteira deu uma informação que eu dei também, e logo em seguida que ela deu a informação, começou o asfaltamento lá. Como é que você analisou o que já aconteceu, se procede essa informação, e o que é daqui para frente? Porque agora está entrando num espaço ali comercial, que é Floriano, Catedral, importantíssimo para o comércio. Qual é o planejamento e quais as providências, Walter? É importante essa pergunta sua, porque realmente uma licitação é composta de vários itens, que são eles desenhos, planilha de preço unitário, onde consta lá os itens e o total. Tá. E o memorial descritivo. O memorial descritivo é um item muito importante, que por mais que a gente procure detalhar, alguma coisa acaba passando. Nesse caso não passou. Certo. Realmente está escrito em letras, negrito inclusive, que a cada quarteirão ela tem que asfaltar. Um quarteirão, não dois. Isso. Tá. Agora, o que está escrito no memorial, a gente coloca, porque nós enquanto poder público, nós temos duas armas para que o serviço saia bem feito. É colocar no papel tudo que a gente quer. Claro. E o segundo é documentar se não estiver sendo feito. Não são dois, são três. E o terceiro é não pagar se não foi bem feito. Ou seja, tem que estar no papel, o que está no papel tem que ser executado na forma certa e no tempo certo. E aí recebe. Exatamente. Então, se não está de acordo, então a gente não paga. Porque Perfeito. é a nossa única arma. Daí nós vamos discutir na justiça, se for o caso. Mas depois que pagou, aí não tem desculpa. Né? Até vai acabar. Porque é importante que fique claro também que o papel da prefeitura, enquanto fiscalização, o próprio nome já diz, é fiscalizar. Ok. Para que a gente, como eu disse, está feito de acordo, recebe. Não está feito, não recebe. É a tal da medição. Compete à empresa vencedora do certame, ela recolhe uma ART, que chama-se anotação de responsabilidade técnica, e ela tem a responsabilidade sobre a execução do serviço. Perfeito. É lógico, se a gente vê uma coisa errada, nós vamos apontar. Mas se o cara insistir que ele garante que aquilo ali vai funcionar, ele é engenheiro como eu. A É a responsabilidade mesma passa a coisa ser de um dele. médico. Claro. O médico está operando, o outro vai chegar lá e falar para ele que não é para ele operar daquele jeito. Os Fica dois aprenderam a responsável. operar. Claro. Né? Então, nesse caso daquele primeiro trecho já foi dito, eu já disse isso em alguma entrevista, qual foi a nossa opção? A obra iniciou num período de seca ainda, Perfeito. e a gente sabia que não ia demorar muito para começar a chover. Ainda bem que demorou um pouco mais. Né? Tá. Os agricultores não, mas para a gente foi ainda bem. E nós optamos em não seguir aquilo que estava escrito no memorial descritivo. Tá. Asfaltar quarteirão a quarteirão. Enfim, priorizar a execução da tubulação principal, porque naquele trecho da esquina da Câmara e até na 9 de julho principalmente, e depois tinha um trecho da Câmara até onde a água está sendo jogada, que não estava no projeto, nós fizemos um aditamento. Era o trecho mais crítico. É o trecho mais crítico, a escavação era 6 metros a 6,5 metros de profundidade. E se a gente começasse a pegar um período, e o solo muito ruim, um solo podre, porque ali tem muita mina, então é muita umidade do solo, você escavava, não caía onde a coxa tirou a água, caía a lateral inteira. Entendi. Então, teve ruas que após colocar a tubulação, tudo, ela não ficou aberta da largura da vala, ela ficou aberta da largura da rua. Entendi. Então, se a gente não priorizasse isso e ele viesse mais lentamente devido a ter que preparar o solo para asfaltar e tal, a gente talvez não tivesse chegado até onde chegou sem a chuva junto. Entendi. E um buraco daquele aberto com a chuva dessas de 30 minutos, mas com grande intensidade, talvez aí iria a calçada embora e a gente teria fissura nas residências. Então, nesse sentido que a gente optou por não asfaltar e vamos colocar essa tubulação logo. Tá. Certo?
o que nós não vamos fazer daqui para frente. Agora vai ser no sistema Agora, abriu, fechou. Porque agora é o seguinte, além da gente estar num solo melhor, a escavação é numa profundidade menor também, então não tem por que a gente querer acelerar só a colocação do tubo. E pior ainda, no caso, pior para a população, é que nós vamos fazer a galeria num trecho que não vai beneficiar ninguém que mora naquele trecho. Só vai beneficiar quem mora lá embaixo. Entendi. Assim, vai beneficiar a cidade de uma forma geral, porque nós estamos melhorando o sistema de drenagem. Mas a pessoa não vê naquele momento... Não, então ele reclama, não tem jeito. Eu também reclamaria se fosse da frente da minha casa para captar uma água que não está me incomodando na hora que chove. Aliás, para que fique bem claro aí para o telespectador, essa obra vai até ao cemitério? Até próximo àquela passagem da linha lá da Avenida Glória, né? Isso. Ou seja, vai cruzar aí um bom espaço. Qual é o planejamento de tempo de execução dessa obra? Então, agora eles estavam fazendo nesse trecho ruim aproximadamente uma quadra a cada 15 dias. Entendi. A gente espera que isso mude completamente daqui para frente. Vá mais rápido, claro. Né? Devido à profundidade ser menor e o solo ser melhor. Né? Certo. Bom, então, esclarecido. Agora a gente entra num outro assunto, que quando eu disse no começo da entrevista que ser secretário de obras e secretário de saúde não é fácil, é muito cobrado. Ao mesmo tempo que os representantes do Poder Legislativo são cobrados pela população daquilo que queira se fazer. Essa relação acaba se desgastando, ou seja, porque você sabe tecnicamente aquilo que você tem que fazer. Você pode fazer até um certo ponto. E aí o vereador tem que te cobrar porque o munícipe está cobrando. Essa relação, de uma forma geral, como é que ela está afinada? Como é que você está conseguindo lidar com isso? Porque pelo que você me falou aí, o orçamento é muito pequeno para se fazer as coisas. Não nos resta outra coisa, não você ter muita paciência para poder explicar. Certo. Lógico que quem precisa, e às vezes está esperando há muitos anos, né? Então ele perde a paciência, mas certo. Eu não posso perder a paciência. Né? Eu tenho que lidar com a realidade. É o técnico da coisa. Quer dizer, se eu tiver dinheiro, eu faço, não tem problema. Né? Você tendo dinheiro, você faz o projeto, que normalmente é o mais barato, e faz a licitação. Né? Tem licitação, por exemplo, hoje até... A licitação, hoje nós temos que seguir 2 tabelas praticamente. Tá. Se for uma obra para utilizar recurso federal, nós usamos uma tabela do SINAP, uma tabela do governo federal. Tá. Se for uma obra com dinheiro, com recurso estadual, nós temos que usar a TCPO, que é uma tabela de preço do governo do estado. Tem muita diferença? Existe bastante diferença, e existe uma diferença muito grande no seguinte: a TCPO é uma tabela mais antiga. Então, que é o do governo federal? Do governo estadual. Do estadual. Tá. E ela tem um caderno de encargos que chama. O que quer dizer caderno de encargos? Escavação mecanizada, um item. É que isso foi pensado. Tá. Até tantos metros de profundidade, considerando isso, aquilo e tal. Então, na dúvida, você entra lá no site, pesquisa e descobre. Perfeito. A do governo federal, ela tem o item, mas não tem esse detalhamento ainda. Eles estão fazendo, provavelmente fica pronto até esse ano. Então, surge muita dúvida. Quer dizer, está incluído isso ou não está incluído nesse serviço? E existe diferença de preço, tanto é que algumas obras que o recurso vem, a gente faz a montagem da planilha e dá deserta a licitação. Ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Não vale a pena. Não vale a pena. Se for seguir o critério... E nós não podemos mudar. Perfeito. Não Se a verba vem de lá, tem que... Não tem jeito de falar assim, não, faz aí que nós pagamos mais 50 mil para você. Não, aí está sendo uma coisa... e as empresas não se interessam porque liquidez nenhuma. Nós tivemos aí, por exemplo, uma verba conseguida através de um deputado. Você deve ter ouvido da pista de skate. Sim.
Até Aliás, hoje é histórica, né? Até hoje ninguém ganhou a licitação. Não foi feita porque ninguém quer fazer. E aí, porque essas tabelas são reajustadas. Perfeito. A cada 2 anos. Quando tem uma variação de preço, eles fazem um reajuste. Nós já reajustamos, de acordo com a reajuste da tabela, aquela planilha, mas a variação é muito pequena, então ninguém... E tem obras que... Tem alguma saída para isso? Não tem. Ou seja, enquanto alguém falar, não, vou fazer com lucro pequeno, não vai acontecer. Porque, veja bem, são uma pista de skate, por exemplo, só citando como exemplo, são poucos itens. Entendi. É praticamente concreto. Entendi. Concreto e forma. Então, se aquele item não tiver um bom preço na tabela, ninguém quer, porque não tem um outro item, sei lá, alvenaria de tijolo furado, não sei o que está pode dar uma melhor, que compense aquilo. Entendi. Então, o que acontece é isso aí. Ou seja, por exemplo, você acabou de citar, a pista de skate muito provavelmente não vai ser executada porque não há possibilidade. Nós vamos abrir novamente, a pedido de um vereador que me solicitou na última vez que eu estive lá, se podia abrir novamente. Nós até reclamaram que eu falei que ia abrir, não abrir, mas eu encaminhei para quem faz isso. Não deu tempo, provavelmente vai abrir agora em 2015. Certo. E esperamos que apareça alguém, né? Bom, para a gente finalizar, você tem uma limitação, eu comecei a entrevista dizendo isso, você tem uma limitação aqui, você só pode fazer aquilo que o dinheiro da tua pasta permite. Mas você, como técnico, como secretário, você deve chegar ao prefeito e falar, prefeito, nós precisamos fazer isso. O que eu queria que você elencasse hoje, aquilo que você acha que a cidade tem que realizar para dar uma melhora de uma forma geral. Ou se, da forma que a CIS está, ela tem que ir dando manutenção. Qual é a visão que você, como secretário, tem? Há alguma coisa extraordinária, digamos assim, que tem que ser realizada? Ou a manutenção é mais importante, na sua opinião? A manutenção, como o próprio nome diz, ela tem que ser feita. Porque é aquele negócio, a gente, citando novamente aí o recap, se a gente não consegue recapear, não vai resistir. Nós temos que dar manutenção, pelo menos, e tapar os buracos, né? E isso a gente tem conseguido, não estou dizendo que 100% dos buracos estão tapados, mas nós pegamos a cidade numa condição que nós estamos conseguindo manter, pelo menos em termos de tapar buraco. Isso não pode parar, porque nós gastamos, só com isso aí, nós gastamos aproximadamente, não é todo dia que a gente faz isso, porque quando chove, ou choveu muito hoje, amanhã o buraco está cheio de água, então não adianta que você perde material. Mas nós consumimos para fazer esse pequeno serviço aí em torno de 15 toneladas de massa por dia, né? E é um volume de 1.500 a 2.000 toneladas por ano. Considerável. Só para fazer isso aí, né? Um ano mais, outro ano menos. Isso considerando já que, você vê, nós fizemos de 2013 até hoje, asfalto novo, recap aí no caso, acho que nós fizemos acho que na 7 de setembro, ali perto do Walmart. Ou seja, fizemos 3, 4 quadras, né? Nada representativo. Só fizemos porque realmente precisava. Não tinha jeito, né? A gente tinha que fazer porque era muito pouco. Temos aí a sinalização novamente do prefeito, e contamos com isso, de conseguir recursos via governo do estado ou federal, para que a gente faça o recap. Entendi. Porque, como você disse, o que eu converso com o prefeito? Que o que nós temos é pôr arroz e feijão. Né? Não dá para pensar em nada de... Então, tanto é que tudo que nós estamos fazendo um pouquinho diferente hoje é recurso externo. Né? Entendi. E nesse ano de 2015 não vejo outra forma. O prefeito já tem prometido do governador Geraldo Alckmin mais 2,5 milhões para o CDA. É só ele gastar isso aqui. Então, ou seja, 5 milhões vão ser investidos lá. Que a nossa ideia inicial é a gente, como nós não temos uma condição agora de asfaltar, que a gente começa a asfaltar, aonde já há necessidade de galerias. Então, pelo menos, a gente, se não der para fazer toda a galeria, a gente iniciar. Entendi. Né? Existe um projeto aí que está sendo desenvolvido também pela Sabesp, da água e esgoto no distrito. Então, já que você citou, a gente
nesses anos todos a gente vem acompanhando, e sempre apareceu como opção uma solução para o Distrito Industrial a participação da Sabesp, até porque a galeria, a água e esgoto é uma dos pedidos essenciais que os empresários estão fazendo. A Sabesp vai fazer alguma coisa? Você tem alguma notícia sobre isso? Há alguma relação proposta já para que isso aconteça? A informação que eu tenho, até em conversas recentes aí com o Besson, gerente da Sabesp, é que eles estão preparando o projeto. Certo? Que não é porque é um investimento altíssimo, porque devido à topografia do terreno, vai ter que ter um bombeamento desse esgoto. Entendi. Né? Ele não vai em nível para a rede existente. Então, tem que ter uma estação elevatória. E eu não sei te falar, porque faz tempo que a gente não conversa sobre custo, mas não é barato. E o ideal seria que isso viesse antes da gente, tomara que aconteça, da gente senão colocar vai ter que fazer duas vezes a mesma coisa, né? E eles poderiam até aproveitar a vala que nós vamos abrir para fazer a galeria. Perfeito. Agora, isso é o ideal, não sei se vai acontecer ao mesmo tempo. Se o tempo é o mesmo, né? Mas o que eu posso te dizer é que eles estão já pensando, já faz algum tempo, então não sei se preparando uma licitação para o projeto dessa água e esgoto. Certo. Tendo o projeto, aí é um trabalho até junto da administração da Sabesp aqui, junto com o prefeito, porque o recurso está lá no governo do estado, né? Não está aqui. Tá certo. Bom, para a gente finalizar então, você citou, é muito restrito, a gente sabe disso. Aí quando surgem críticas, que você recebeu algumas críticas, através da mídia, dos vereadores, enfim, a gente sabe disso. Por isso estou aqui, inclusive, que a gente gosta de ouvir os dois lados, você tem que dar oportunidade de você justificar aquilo que está sendo feito. Quando você chega para o prefeito, eles estão pedindo isso aqui, mas não temos dinheiro. O prefeito fala o quê? Paciência, explica qual é o procedimento que o Poder Executivo tem em relação a essas críticas. Não, veja bem, não tem o que fazer. A gente tem que respeitar os vereadores, eles estão fazendo o papel deles e nós estamos procurando fazer o nosso. Tá. Agora, a crítica, eu acho que por mais que a gente faça, sempre vai existir. Sem dúvida. Até sendo ela positiva, né? Porque a demanda é sempre maior do que o que a gente está fazendo. E eu acho que isso não acontece só em Assis, acontece, se fosse só por causa de recurso, São Paulo não inundaria do jeito que inunda hoje, né? Porque eles têm recurso, eles têm. E todos os dias, né? Então, eu acho que o que a gente procura é fazer o nosso trabalho técnico, pensando fazer como profissional da melhor maneira possível, como morador de Assis da melhor maneira possível. E estando na posição que eu estou, com o que é possível, né? Porque não adianta eu ficar sonhando com o que eu sei que não vai. Quer dizer, os funcionários que eu tenho é com o que eu tenho que trabalhar. Na prefeitura você não fica contratando à vontade, mandando embora, você tem que se virar. Entendi. E é isso que a gente procura fazer, ter um bom relacionamento com todos os funcionários, colocar para ele as nossas necessidades. E com o prefeito é muito fácil, o prefeito é uma pessoa muito transparente, eu não tenho que vamos dizer que disfarçar, não falar tudo, quer dizer, a gente conversa, leva o problema e dá para fazer, não dá para fazer, não faz, e é isso que você pode fazer. Então existe uma confiança muito grande que eu agradeço, porque eu não conhecia o Ricardo antes de vir trabalhar na prefeitura. Eu fui convidado, então agradeço isso também. E o nosso relacionamento é muito bom e sincero, quer dizer, não tem o que ficar enrolando aí, né? Qual que é a opção? Eu procuro sempre levar opção A e B. Tá. Ele não está lá para pensar para mim, quem tem que pensar sou eu. Tá. E junto com os outros técnicos da prefeitura, a maioria de carreira. Então, isso é muito importante porque eles
eles também têm que se preocupar que ou vão embora. Ou seja, não é uma decisão política, é isso que você quer dizer. É a posição Nossa decisão técnica. é técnica. Falar que nós vamos acertar todas? Não, a gente erra também, mas não pode ter medo de errar também, né? Tá certo. Ô Walter, eu primeiro quero desejar aí um ano de 2015 à frente da Secretaria de muito sucesso, porque, eu repito, é uma secretaria muito importante, ela está ligada diretamente ao dia a dia e muitas vezes as pessoas já estão irritadas no seu dia a dia, qualquer coisa pior ainda. E eu gostaria que você tivesse aí as portas da TV 10, para que você, sempre que pudesse, passasse esse tipo de informação, que eu acho importante, a comunicação é muito importante. Espero que você consiga um suporte maior daí do governo do estado, do governo federal, para que você possa realizar algumas coisas para a cidade. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a forma simpática que atendeu o convite e esteve conosco aqui no programa CIS na TV de hoje. Obrigado, viu, Walter? Obrigado a vocês, eu gostaria de agradecer a oportunidade e sempre que precisar, estamos à disposição também. Certo. Nós até marcamos um dia, acabou não dando certo, né? Mas a gente está por aqui e qualquer dúvida, qualquer informação, estamos à disposição. Perfeito. Agradecer a paciência aí da população e pedir para ter mais um pouco, que agora nós vamos atravessar a Rui Barbosa, vamos seguir naquela galeria lá pela Luiz Pisa. Certo. E realmente incomodando bastante gente, mas é para melhorar o sistema de drenagem da cidade. Tá certo. Obrigado, Walter. Eu que agradeço. Muito bem. E assim nós terminamos mais um programa Assis na TV. Claro, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência. E amanhã nós estaremos de volta com mais um programa. Até lá.